We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're happy. Whether it's good or it's bad or it's wrong or it's right. Yeah, we can quit our day jobs and stay out all night until we're happy. Until we're happy. Until we're happy. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds. A contaminação das praias do Nordeste brasileiro por uma grande quantidade de petróleo não refinado não para de aumentar. Vários pontos contaminados já foram descobertos por moradores e autoridades. A estimativa é de que mais de 600 toneladas de óleo cru tenham sido despejadas na água desde o início de setembro, quando as primeiras manchas apareceram, mudando o cenário de praias paradisíacas para imagens como essa. A origem do óleo continua incerta, mas o governo supõe que ele tenha escapado de um navio clandestino. Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso, mas as providências sempre tomamos. A quantidade de material identificada ainda é pequena se comparada ao potencial de uma dessas embarcações, que chegam a carregar 140 mil toneladas de petróleo em cada viagem. Depois de uma série de queimadas ilegais na Amazônia, o governo Bolsonaro se vê no meio de uma nova crise ambiental, já considerada o maior desastre em extensão envolvendo vazamento de petróleo na história do Brasil. Olá, prazer, eu sou o Wellington e vou acompanhar você nessa primeira parte do documentário. Que cenas tristes acabamos de ver, né? Lamentável. É claro que nenhum de nós imaginaria que um desastre desse tamanho aconteceria, em nossos litorais. Com certeza, os impactos negativos foram muitos, Entre eles está o turismo, e é isso que vamos falar nessa primeira parte do documentário. Para começarmos, veremos o depoimento de Antônio. Vasco, com a Marinha. A gente aqui tem a obrigação, toda semana tem um regadeiro que ele limpa o mangue. Toda semana são 40, Aí cada semana um é responsável de limpar o mangue. A outra semana já é outro. Uma forma de não deixar poluída. Através das reportagens, está mostrando essa mancha de óleo que está da Bahia, o Ceará. Então, o turismo, ele está fugindo do Nordeste, Porque realmente a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe qual é a causa desse vazamento, o que está causando isso. Então a gente fica preocupado, Não sabe.
Então imagina o pessoal de fora que vem para cá para curtir, para passar suas férias, de repente se contamina com alguma coisa. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Só peixe, né? Que depoimento forte, aonde esse morador fala, o turismo está fugindo do Nordeste. Infelizmente, é isso que aconteceu e que pode vir a acontecer novamente, com essas manchas de óleo. O vazamento de óleo também preocupa quem faz planos para viajar às praias do Nordeste. Jair mora em São Paulo e em janeiro vai com a família para João Pessoa. Eles compraram o pacote de viagem antes de aparecerem as notícias do vazamento de óleo no litoral nordestino. Ele vem monitorando pela internet a situação das praias, mas não pensou em cancelar o passeio. Até janeiro, eu imagino que vai estar tudo certo, né? A nossa preocupação também é com a alimentação, né? Com a questão de frutos do mar, peixes que podem estar, enfim, intoxicados, né? Enfim, sujos, né? Com o petróleo. Maria do Carmo ia passar uma semana em Maragogi, no litoral de Alagoas. A viagem foi programada com 3 meses de antecedência, mas por causa da mancha de óleo, ela mudou de ideia. Eu vou sair de Belo Horizonte, que não tem praia, eu vou para um hotel para ficar na piscina. Na piscina aqui em Belo Horizonte tem. A viagem foi adiada para a segunda quinzena deste mês e um novo destino escolhido. Arraial da Ajuda, no litoral da Bahia, que também fica no Nordeste. Mudamos, na verdade, uns tempos depois, mas precisamos de pagar multa ao aéreo. Lamentável. Empresas do ramo de turismo também sofrem com os vazamentos de óleo. Segundo o Ministério do Turismo, dos 10 destinos mais procurados do país, 6 são praias do Nordeste. Aqui em Minas Gerais, a região é a preferida de 1/3 dos turistas. Nesta agência de viagens, 50% das vendas são para cidades nordestinas. A procura, que poderia ser 30%, ela reduziu uns 10%, mais ou menos. Agora, além do contrato que vale para qualquer pacote, quem não abre mão de viajar para os locais atingidos pelo óleo precisa assinar também um termo de responsabilidade. Se o hotel até devolver, a gente devolve, mas a gente não tem como ressarcir o passageiro de uma coisa que ele já está ciente. Para a Fundação Procon de São Paulo, o consumidor tem direito de cancelar ou remarcar sem multa pacotes de viagens para as praias atingidas pelo óleo. Os Procons dos estados nordestinos contestam. Em uma carta conjunta, destacam que qualquer cancelamento depende das cláusulas do serviço contratado. O importante é ficar claro para o consumidor que não existe nada na legislação que obrigue a empresa a cancelar o serviço sem o pagamento de uma multa, porque até o presente momento nada é culpa da empresa. Preocupação como brasileiros, né? Acho que os agentes de viagens e a nossa associação têm essa preocupação. É importante que o movimento de verão no Nordeste aconteça, porque muitas cidades e muitos destinos dependem disso, né? E tem seu grande movimento nessa época. A responsabilidade da prefeitura está, em primeiro lugar, tentar mitigar o problema, né? A degradação que aconteceu no meio ambiente, e a partir daí tentar investigar para encontrar os verdadeiros culpados. Então, verificar se foi demanda da prefeitura a nível municipal, e aí tentar penalizar, tentar solucionar a questão, e verificar que, se isso não for municipal, subir a esfera, para a esfera estadual, e aí procurar o órgão competente, CPRH, ou até a nível federal, dependendo de quem for realmente o culpado. Mas a investigação ela precisa ser feita para que os culpados possam ser realmente penalizados. Mas o primeiro ponto é tentar mitigar o impacto para que não haja uma degradação maior, nem que isso se espalhe
para outras áreas e acabe penalizando ainda mais o meio ambiente. Me chamo Daniele Charles, sou gestora ambiental e atualmente trabalho como técnica ambiental. Sabe-se que o modal marítimo é um dos transportes mais utilizados do mundo por ser economicamente viável para os percursos de longas distâncias. Porém, apesar dessa importância, se tornou o transporte mais poluente do mundo, onde, dentre as poluições provenientes dos navios, estão os serviços de dragagem, a água de lastro, a poluição atmosférica, a poluição sonora e os derramamentos de petróleo, sendo este uma das maiores ameaças marinhas. É importante destacar que existem o derramamento de petróleo devido às atividades rotineiras dos navios, como por exemplo o uso dos óleos lubrificantes, como também os incidentes que ocorrem nos navios petroleiros em alta mar. Salienta-se que o grau de impacto dos derramamentos de petróleo depende de alguns fatores, como as características físicas, químicas e toxicológicas da substância, as condições abióticas do ambiente, como a temperatura, o vento, as correntes marinhas, a topografia e a geomorfologia do mar. Desta forma, há a possibilidade de um derramamento de pequena escala ser muito mais prejudicial ao ambiente marinho a um derramamento de petróleo em grande escala. Por isso, uma das etapas mais importantes é a análise da amostra deste derramamento de petróleo. Os efeitos físicos e químicos são duas vias importantes a serem observadas quando ocorre o derramamento de petróleo. Quando o material é muito denso, o efeito físico se sobrepõe. Já o material menos denso é o efeito químico que é mais representativo. Quando ocorre o derramamento de petróleo, é formada uma camada na superfície da água do mar, justamente pelo material ser mais pesado. Essa camada impede, por exemplo, que a luz solar penetre, transpasse a água marinha e impede que animais e vegetais façam as trocas com o meio ambiente, como por exemplo a respiração, a excreção, a fotossíntese e a alimentação. Além disso, o petróleo em contato direto com os seres vivos esquenta a superfície corporal desses animais, podendo levar à morte dessas espécies. Outro impacto causado pelo derramamento de petróleo é o que se chama de bioacumulação, que nada mais é do que a absorção da toxina dentro da cadeia alimentar. Então, por exemplo, se um plâncton, que é um animal microscópico do ambiente marinho, se contamina, o animal que se alimenta desse plâncton também irá se contaminar, podendo chegar até os seres humanos. O petróleo, se chegar na praia, ele prejudica alguns animais, como por exemplo as tartarugas marinhas, que são impedidas de desovar naquele lugar pelo ambiente estar contaminado. Esse petróleo pode contaminar os ovos desses animais e também, quando ocorre a desova, também pode prejudicar esses recém-nascidos. Além disso, também prejudica pequenos seres vivos que estão ambientados na praia. O petróleo, se chegar no ambiente manguezal, que é um ambiente de transição entre o ambiente terrestre e o ambiente marinho, também traz grandes impactos ao ambiente marinho. Primeiro, porque o manguezal é um berçário natural para o ambiente marinho. E segundo, que como os mangues, que são as árvores que compõem o ecossistema manguezal, têm as suas raízes aéreas, ou seja, suas raízes são fora da terra, o petróleo impregna nas raízes, prejudicando o desenvolvimento dessas plantas e, por sua vez, prejudica a flora desse manguezal. Quais os impactos causados pelo derramamento de óleo no Nordeste? Então, além do comprometimento do equilíbrio da flora, da fauna marítima, né, da biota marítima, da vida que existe ali, dos estuários, dos berçários, enfim. A gente teve um comprometimento também nos recursos pesqueiros, nas atividades de lazer,
né? Atividade de pesca, são os recursos pesqueiros, atividade econômica para as cidades afetadas. Então a gente tem morte de peixes, morte de animais, morte de vida marinha, e a gente tem, além do desequilíbrio ambiental, um desequilíbrio também aí na economia, né? Na economia dos locais afetados e no turismo, no lazer também. As praias com mancha de óleo não devem ser frequentadas? Bem, não existe uma proibição, não é específica, do uso das praias, mas aí as autoridades e os especialistas de saúde recomendam que os banhistas eles realmente mantenham a distância desse material, já que existem poucas pesquisas que indicam o efeito do produto no corpo. Mas aí o principal efeito, a longo prazo, no ser humano, haveria se realmente a pessoa ingerisse o produto. Mas a precaução é o maior remédio, né? Sim, Aline, eu gostaria de saber também tua opinião sobre a questão da liberação dos óleos que estamos tendo aqui na região dos navios, né? Como isso pode acarretar problemas para o ecossistema marinho, como problemas até para a gente mesmo. Nos traz grandes problemas, porque temos aqui em Pernambuco um dos maiores recifes de corais do Brasil e afeta o nosso consumo, que é de frutos do mar, peixes e tantos outros, que acaba levando para restaurantes, para nossas casas também, e isso afeta, né? Demais. Bom dia, estamos aqui com o senhor Rogério Felipe, daqui de Igaibu, entrevistando sobre o socioambiental dos pescadores. Bom, senhor Rogério, temos umas 7 ou 8 perguntas básicas. Eu quero que você me responda com muita calmidez. Quanto em média você lucrava na pescaria? Como eu fazia uma pescaria diferente, eu ganhava bem menos, porque a minha pescaria minha embarcação era um caiaque, e para minha sobrevivência eu pescava de tarrafa, pegava carapeba, salema, sardinha, entre esses peixes, saúna, tainha, entre esses peixes, os peixes que a gente mais costumava pegar era a sardinha e a saúna, e a carapeba também, entre salema, porém com uma grande poluição que veio ocorrendo, a gente teve que se prover de comprar outra embarcação, uma embarcação melhor, para a gente poder ir mais adiante, mas a gente chama mar fora, ou seja, ir para locais onde as biodiversidades estão mais protegidas dessa poluição. Com isso, graças a Deus, a gente também adquiriu mais experiência e consegui trazer um pão melhor para casa, vamos dizer assim. A faixa etária de valores, vamos dizer assim, que cresceu 50% em cima do que eu já tirava, porque também tem os gastos com óleo diesel, porque a embarcação não tinha óleo diesel, que era um caiaque. Hoje em dia, para ir para o mar, eu gasto, para o lugar mais próximo, eu gasto R$150 de óleo diesel, entre 130 e 150, que é um tambor de óleo diesel. O óleo diesel está a 6,60 agora, 6,70. Aí, nessa questão financeira, melhorou, porém tem o seu lado de gastos também por conta do óleo diesel. Pronto. E faz quanto tempo que você sobrevive da pescaria? Profissionalmente, cadastrado em colônia desde 2009, porém, como eu comecei de tarrafa, era outra modalidade,
Eu comecei a pescar em 2003. Não me lembro bem o mês, mas eu comecei a pescar em 2003, de tarrafa. E, consequentemente, fui ganhando também experiência nesse decorrer do tempo. Aprendi a fazer meus apetrechos de pesca, tarrafas, pulsares, redes. Comecei a pescar também com isca viva, sauna viva, pegar xarel, aracimbora, camurim, outras diversidades de peixe também. E em 2009 me cadastrei na colônia de pesca, a colônia Z8. Em 2013 eu comprei um caiaque duplo. Foi onde eu vim melhorar um pouco melhor minha renda por conta da pesca que eu comecei a exercer, que foi pegando uma quantidade maior de peixe, que é justamente a sardinha. Foi onde vim trazer um lucrozinho melhor para dentro de casa. Em 2018 para 2019, graças a Deus, adquiri um barco, onde hoje eu exerço a pesca embarcado, junto com meu filho e alguns pescadores, colegas meus. E com a graça do Senhor só tende a melhorar. Que pena que não tem como a gente ter expectativa para que isso melhore mais por conta da grande degradação, tanto do porto do Complexo Industrial do Suape, como também da poluição. A poluição vem causando um grande prejuízo para a gente. Dia após dia a gente nota que a biodiversidade está cada vez mais degradada, porque os peixes vão se afugentando para locais mais distantes. A gente tem que ir para locais mais distantes ainda para fazer as pescarias que a gente fazia aqui. Com menos de 1 quilômetro a gente largava uma rede e pegava bastante peixe. Hoje em dia não, a gente no mínimo tem os locais de pesca. Os mais próximos são os tacis, aí vem tacis, curuba, oituba, rasinho. Aí vai variando a quilometragem de distância. Aqui próximo está entre 5 e 6 quilômetros para chegar ali nas oitubas, que é um intermediário, um local intermediário. Já no rasinho a gente gasta de 11 a 12 quilômetros dependendo do local que a gente vá, porque se a gente for mais para o sul a gente gasta uma quilometragem maior. Com isso tem um gasto maior também de óleo diesel. E se a gente for para uma dormida mesmo, a gente gasta mais ainda por conta de ter que levar alimento, gelo e o óleo diesel também, a gente tem que levar uma quantidade maior também. Aí para tudo isso a gente tem os gastos sempre aumentados e a parte de recompensa vai ficando difícil por conta justamente dessa poluição. Perfeito. Você já deixou de pescar por causa da poluição do mar? Já, não só eu, como acho que a população pesqueira, não só aqui no litoral do Cabo de Santo Agostinho, como no litoral pernambucano e no litoral nordestino também. Grande parte da população pesqueira ficou sem pescar, tanto na época daquele derramamento de óleo que teve aqui, como agora também. Estamos pescando, mas as pessoas estão desconfiadas, porque acham que os peixes estão contaminados. A gente não tem como fazer um esclarecimento sobre a qualidade do peixe, porque o próprio governo além de não fazer pesquisas, não cai em campo para poder auxiliar a gente nesse tipo de pesquisa e de esclarecimento. Aí a gente tem que se virar nos 30, como diz o ditado. A gente é brasileiro, a gente sabe que a gente tem a nossa maneira de se virar. E com a graça do Senhor, em primeiro lugar Deus, e segundo a população, que sempre nos ajuda e nos compreende, sabendo que por mais que o mar esteja poluído, mas os peixes, eles têm vamos dizer assim, o raciocínio deles é um raciocínio lógico. Ele não vai correr para onde está tão poluído. Tanto é que, se fosse assim, eles estavam próximos à costa.
E cada vez mais eles estão mais distantes, justamente em águas mais profundas e águas mais limpas. E com isso a gente, com a graça do Senhor, com a graça da população também, a gente vai tendo êxito, mesmo em meio a tribulações. Ronaldo, perfeito. Como você vê o futuro dos pescadores daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu vejo que, como grande parte da nossa, vamos dizer assim, dos nossos pescadores estão se aposentando e não tem novos pescadores como tinha antigamente. As pessoas estão procurando empresas, estão procurando trabalhos longe da pesca. Eu acredito que vai diminuir em torno de entre 30% e 50% ou até mais, porque a grande população pesqueira de hoje em dia são os mais velhos. Os mais novos não querem correr para a pesca, a não ser a pesca amadora, que o pessoal quer uma pesca amadora para poder se divertir, beirando costa, tanto porque a pesca profissional ela exerce muito sacrifício e nem todos têm essas condições para passar, nem para voltar no mesmo dia, quase ninguém aguenta, porque tem vamos dizer assim, os contratempos que a gente tem, de muita gente enjoa. É um serviço muito pesado, não é um serviço como outro qualquer. Quem vai para o mar sabe como é. O dobro, a gente exerce o dobro do sacrifício que uma pessoa exerce em terra, ou até mais. E eu acredito que a gente não vai ter a não ser uma pesca industrial. Que a pesca industrial a gente sabe que ela vai permanecer por mais tempo, porque um navio de grande porte de pesca, uma embarcação de grande porte de pesca, com poucas pessoas elas conseguem fazer uma grande captura de peixe, e em locais mais distantes. São investimentos que têm um grande retorno. Com isso eles não dependem muito de pescadores. Depende sim, mas de uma quantidade pequena de pescadores. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista. Deus abençoe. Amém. Ficamos com isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade e até o próximo. We can slow dance naked in the moonlight. We can get so damn wasted out of our minds until we're happy. Until we're